Eu quero comentar com você agora a mensagem do Salmo 112. É um salmo de euforia, de alegria, de confiança no Senhor, mas que exige uma base, um fundamento. Será que qualquer pessoa pode ter esta alegria, esta confiança no Senhor? O salmo começa então da seguinte maneira, Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. E passa a descrever as consequências disto. O homem que teme ao Senhor e tem prazer nos mandamentos dele. Bem, a Bíblia nos diz que os mandamentos de Deus não são para escravidão, mas foram para Israel. Aquilo foi uma pressão, uma escravidão. Quando houve a divisão, as 10 tribos que saíram para o norte, o que mais eles desejavam era se ver livre da escravidão da lei, aquelas obrigações que a lei impunha sobre eles. Eles queriam se livrar. Hoje, em muitas igrejas tradicionais, jovens estão querendo se ver livres do tabu. Eles falam isso, o tabu da religião. No mundo todo, na sociedade, muitas pessoas querem também se ver livres do tabu da religião. Esse padrão de moralismo que receberam, eles estão sentindo isto como uma camisa de força, como uma prisão que não os deixa ser felizes. Eles querem ser felizes praticando o que eles querem, o pecado que dá vontade de fazer. Eles não querem escravidão de lei. Então isso é para você ver. Eles não têm temor a Deus. O temor a Deus vai se esvaindo, vai diminuindo nessas pessoas. Existem muitos crentes nas igrejas que brincam com as coisas de Deus, não tem respeito, entram de qualquer jeito, ficam falando, ficam usando celular no culto, não prestam atenção no culto, não tem temor a Deus. Eles entram e saem à vontade na reunião, não tem respeito à presença de Deus. Isso porque eles já estão há tanto tempo na igreja, já se acostumaram com as coisas de Deus. Sabe o que eu digo de uma pessoa assim? Deus pode mudar, mas o que eu creio é que eles nunca vão ser crentes fiéis e consagrados a Deus, porque não tem temor a Deus. Eu pergunto, será que tiveram? Será que em alguma situação da sua vida, ou mesmo na infância, eles tiveram temor a Deus? O Salmo 112 diz que as bênçãos acompanham aquele que tem temor a Deus. A maioria dos crentes que eu vejo na igreja não tem temor a Deus. Eles brincam, conversam, se distraem e chegam a qualquer hora, não levam Bíblia, não prestam atenção, não acompanham a leitura, não oram, estão de olhos abertos prestando atenção nos outros, saem toda hora para beber água, para fazer outra coisa, ficam brincando com o celular na reunião. Eu pergunto, uma pessoa dessa tem temor a Deus? Certamente que não. Eles não estão valorizando a reunião, eles não têm temor a Deus. Sabe o que eu digo de uma pessoa dessas? Fuja dela, da presença dela. Não queira nem como amigo uma pessoa dessas, porque você só tem a perder. Você quer chegar logo no culto e estar na presença de Deus, a pessoa chama você para um canto e começa a bater papo, porque há coisas muito importantes para ela. Claro que nada de Deus, mas há muitas coisas que ela quer compartilhar com você antes da reunião e segura você. Daqui a pouco você chega atrasada na reunião, perdendo o temor a Deus. Há muita gente assim nas igrejas que perdeu o temor a Deus. Eu não sei se eles tiveram e perderam, ou se é que nunca tiveram mesmo temor a Deus. Sabe o que a Bíblia diz disto? Essas pessoas são tolas, nécias, insensatas, crentes insensatos, que não têm temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Essas pessoas nunca serão sábias. Sabe o que a vida espera para pessoas assim?
o contrário do Salmo 112. Vão ser assoladas por doenças, derrotadas por empregos ou desemprego, vão ser derrotadas por relacionamentos amorosos, conjugais, vão ser pessoas derrotadas porque não são sábias, mas elas estudam e têm faculdade, mas não são sábias. Na verdade, elas são nécias e tolas, insensatas, porque não têm temor a Deus, vão ser pessoas derrotadas. Claro, a gente tem que tomar muito cuidado para não julgar as pessoas. Nós não podemos fazer juízo das pessoas em público, mas você pode e deve ter dentro de você um julgamento a respeito das pessoas. Isso você precisa ter. Você não pode, a Bíblia proíbe de você julgar essas pessoas de público, diante dos outros, qualquer coisa assim. Mas não proíbe, pelo contrário, Deus exorta você a ter dentro de você uma opinião a respeito dessas pessoas. E eu desafio você, faça uma lista de 10 pessoas que não respeitam o culto. Pessoas que chegam a qualquer hora, faltam à vontade, não levam Bíblia, não acompanham, não estão prestando atenção, se distraem com facilidade, usam o celular, saem toda hora para ir ao banheiro, beber água, isso, aquilo. Faça uma lista de 10 pessoas dessas e observe a vida delas para ver se elas vão ser vitoriosas na vida. Faça um desafio. Eu gostaria que você depois me dissesse o que você está observando. Analise a atitude dessas pessoas no culto e verifique como é a vida delas para saber se elas são vitoriosas. Bem, a primeira parte é esta: temor a Deus, a reverência, o respeito a Deus e as coisas de Deus. Em sequência, vem a outra coisa, ter prazer nos mandamentos de Deus. Você valoriza, pesquisa, analisa, pega a Bíblia, vai procurar um outro texto e analisa e lê de novo e guarda e decora aquele texto para guardar no seu coração. Você tem tido essa atitude para com os mandamentos de Deus? Sabe o que acontece com uma pessoa assim? O Salmo 112 declara: vai ser feliz na sua vida profissional, vai ser uma pessoa aprovada na vida familiar, a sua descendência vai ser abençoada, filhos que vão ter saúde, bem ensinados, vão ser vitoriosos os filhos, a prosperidade estará na sua casa, riqueza, vai ter segurança, Deus vai dar paz no meio das trevas do mundo, vai ter com fartura para si, para sua casa e para emprestar para os outros também. Quando vier uma tribulação, ele não vai ser abalado, não vai se atemorizar de notícias ruins, o seu coração estará firmado, vai ver a vitória de Deus sobre os seus adversários, vai ter com fartura para distribuir aos pobres que estão à sua volta e o seu poder vai se exaltar. Essa pessoa vai crescer em reconhecimento diante de todos, em proveito, frutos na obra de Deus. E tem mais, o que é contra essa pessoa vai se enraivecer, se enfurecer, porque Deus está abençoando essa pessoa. Isto é o Salmo 112 que eu comentei para você. Guarde bem, todas essas bênçãos vêm sobre a vida daquele que tem temor a Deus e tem prazer nos mandamentos dele. Agora, analise a sua vida. É este o seu caso? Você tem temor a Deus e tem prazer nos mandamentos dele? Pense e responda para Deus.